Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez nós vamos partilhar a palavra do Senhor para poder fazer os nossos cultos domésticos, nossos cultos dominicais com as nossas famílias, nesse tempo tão difícil que nós não podemos nos reunir todos juntos no templo, lá na igreja, então nós vamos fazê-lo mais uma vez. E a palavra que eu quero partilhar hoje está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1 a 8. Diz assim: Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou o Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Que Deus nos abençoe na nossa reflexão dessa noite. O tema que eu quero partilhar é a grande descoberta diante de uma dificuldade. Essa história, queridos, é uma história muito interessante. O livro de Crônicas, ele vai recontar a história que está em Samuel, que está em Reis. O livro de Crônicas vai fazer um apanhado disso tudo com uma visão diferente, com um olhar diferente. Por exemplo, essa história está lá em 2 Reis 18, essa história também está em Samuel 36, e o livro de Crônicas vai contar essa história. E o difícil de pregar o Antigo Testamento é que nós, às vezes, caímos no engano de pegar os homens, os protagonistas da história, pegar os homens e colocar eles como protagonista e dizer: imitam, façam desta forma. E aqui nós temos mais uma dessas histórias. Por outro lado, não tem como não fazê-lo, porque são exemplos que Deus colocou para nós. Mas a gente vai tentar, em duas divisões, tentar ver como que Ezequias, esse grande rei que Israel teve, principalmente Judá teve, né? Como que ele conseguiu, diante de uma dificuldade, qual foi a grande descoberta dele? Se você voltar um pouquinho antes da tua Bíblia, você vai ver no capítulo 29, que diz assim: Ezequias tinha 29 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal qual tinha feito Davi, seu predecessor. Ezequias, queridos, é um desses reis, uns bons reis. Homens que repetiram a história do seu pai Davi, homens que foram fiéis ao Senhor e que a Bíblia começa dizendo que ele andou no caminho do seu pai Davi. E o que ele fez? Se você der uma olhadinha do capítulo 29 para cá, você vai perceber que ele purificou o templo, tirou de lá tudo que era longe do Senhor, tudo que afastava as pessoas do Senhor. Ele restabeleceu o culto a Deus, que estava perdido nesse tempo, não se cultuava mais Deus. Ele celebrou a Páscoa que era uma ordenança de Deus desde que o povo saíra do cativeiro. Ele restabeleceu a Páscoa e ele organizou contribuições para os sacerdotes e levitas, porque chegou um tempo que os sacerdotes e levitas estavam passando dificuldade, porque eles não tinham mais essa contribuição. Então, se a gente olha a história de Ezequias, foi uma história de fidelidade. Se você quiser falar assim, olha,
Como é que eu marco Ezequias? O que está escrito no epitáfio de Ezequias? Aqui jaz um homem que viveu em fidelidade ao Senhor. Podia muito bem ser esse o epitáfio de Ezequias. E nós temos uma dificuldade de entender a vontade e os planos do Senhor como numa relação de causa e consequência a partir daquilo que nós achamos bom, que quando nós somos fiéis, Deus vai nos abençoar. E essa bênção necessariamente, muitas vezes, é uma bênção de prosperidade, de finança, de casamento, de saúde, de bem-estar. Aqui nós temos um homem altamente fiel, que a Bíblia faz questão de dizer que ele é fiel, faz questão de falar todas as grandes vitórias que ele teve em nome do Senhor. Só que o versículo 1, aqui do capítulo 32, começa a dizer: depois da fidelidade de Ezequias e tudo que ele fez, ou seja, o que? Isso que eu acabei de falar, o rei da Síria tenta invadir a cidade. Neste momento exato, está a iminência de uma invasão por parte de Senaqueribe. Veja que interessante, queridos. A Bíblia fala assim, ó, como consequência, mas depois que tudo que ele fez, sabe o que ele ganha? Uma invasão, uma vontade de invasão do rei da Síria. Queridos, não necessariamente a nossa fidelidade, ela é retribuída da forma que nós queremos. Porque às vezes os problemas acontecem, às vezes nós estamos passando por provações, estamos no meio do furacão, às vezes nós somos pegos no meio de uma pandemia, como essa. Como é que nós agimos? Todas as vezes que nós temos que passar por uma decisão, quando estamos num dilema, é cruel para nós. Porque muitas coisas vêm à nossa cabeça, e principalmente se você está sendo fiel ao Senhor, você vai se perguntar, Deus, mas por quê? O que eu estou ganhando com isso? Como se o ganhar isso fosse algo para o meu bem-estar ou para aquilo que eu acho. E nós temos algumas formas de agir. Nós podemos agir por impulso ou preservação. Aconteceu um problema, eu vou lá e tomo uma decisão. Porque eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que proteger a minha casa, a minha família, a minha vida. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu posso parar, orar, esperar a ordem divina para eu poder tomar essa decisão, também é uma forma de agir. Ou eu posso simplesmente parar, não fazer nada e aguardar a intervenção divina. Como Deus vai agir sem que eu entre na jogada. Quando nós estamos diante de um dilema, de uma questão para resolver, essas três formas geralmente passam pela nossa cabeça e vem. Ou eu ajo, seja por impulso, seja por preservação, ou eu espero a ordem de Deus e fico tentando fazer algo, né? Fico tentando agir, ou eu simplesmente espero e falo assim, ó, Deus proverá e Ele vai resolver. Se a gente olha as histórias da Bíblia, nós temos essas três formas. Às vezes tinha que agir, Deus abençoou. Às vezes tinha que esperar agir e agiu-se e Deus vai lá e dá uma pancada para dizer que tinha que esperar ele. E às vezes Deus simplesmente faz. Mas uma das formas, queridos, de desvendar esse mistério, como fazer, qual que é o segredo diante da dificuldade, é entender que a história não é contada a partir dos atores que estão nela. A história é contada a partir do escritor, do narrador, que é Deus, na pessoa do seu filho. Por isso que não dá para pegar um autor, um rei, alguém do Antigo Testamento e falar assim, faça desse jeito. E nessa história eu queria dividir em dois pontos, duas atitudes ou duas descobertas que Ezequias teve, que talvez vá me ajudar e te ajudar diante de um problema. Veja, a primeira foi o seguinte, ele agiu com proatividade e com humildade. Do versículo 2 ao versículo 6. Depois de toda a fidelidade, ele recebe uma promessa de invasão. E ao invés de ficar se lamentando, perguntando, fazendo, ele era o rei, ele não precisava da opinião de ninguém, mas ele age com a proatividade, mas ele age com humildade. Sabe por quê? Porque ele vai lá e consulta os seus oficiais,
os seus comandantes e apresenta uma ideia. E a ideia dele era o seguinte: ele ia fechar os mananciais de água. Porque o Senaqueribe, o rei da Síria, ia chegar. Queridos, e a Síria era um povo mau, era um povo que empalava os seus adversários, era um povo que cortava a cabeça, era um povo que jogava com medo, era um povo cruel. Os assírios eram cruéis. Às vezes eles matavam por prazer e nem levavam nada do lugar, só pelo prazer de matar, pelo prazer de fazer o seu nome de terror. Esse povo está vindo, e o Ezequias teve uma ideia. Ele queria fechar os poços, os mananciais, para que quando eles chegassem, eles não tivessem o suprimento da água. E ao contrário, interessante, geralmente é o contrário. Quando ia se invadir uma cidade que era fortificada, o que faziam? Cortava o abastecimento da água, o povo lá dentro ia ficar sem água, eles não tinham opção, eles iam ter que abrir os portões. Só que Ezequias teve uma ideia oposta. Ele vai lá e consulta os seus oficiais e os seus comandantes. Ele era o rei. Ele tinha a bênção de Deus. Além do poder de rei, ele tinha o poder da bênção de Deus, porque todo mundo sabia o que ele fizera para Deus. Mas mesmo assim, ele chama os seus oficiais, chama os seus comandantes e pede a opinião. E é interessante que Provérbios 11:14 diz que sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Em outra versão diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então o que Ezequias fez? Ele tapou as fontes das águas para deixar o inimigo sem suprimento. Ele consertou os trechos do muro que estava quebrado, porque o inimigo podia entrar por ali. Ele construiu torres sobre o muro, para que ficassem torres de vigias e de guarda. Ele construiu um muro do lado de fora do primeiro muro, para fortificar mais ainda. Ele reforçou o muro de arrimo, que era o principal que segurava ali toda a estrutura. Ele mandou fazer lanças e escudos, e ele nomeou sobre povos oficiais, sobre o povo oficiais militares. Então, Senaqueribe sabe da intenção do rei. Ezequias sabe da intenção do rei Senaqueribe, o rei dos assírios, de invadir. Ele chega lá, chama os oficiais, apresenta a sua ideia, os oficiais compraram a sua ideia, os líderes compraram a sua ideia, todo mundo junto vai, trabalha, reconstrói o muro, coloca as torres, tampa as águas, as fontes de água para que as pessoas não tiverem acesso, manda construir escudo, manda construir lança, faz torre, coloca todo mundo organizado e agora ele está pronto para a batalha. Queridos, e às vezes, quando a dificuldade chega, quando o problema chega, é isso que nós temos que fazer mesmo. Nós temos que nos preparar. Nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance. Precisamos pedir conselhos, precisamos ser sábios e nos preparar para. Só que depois disso, ele tomou uma segunda atitude. A primeira foi de proatividade e humildade. Proatividade para se preparar, para fazer, e humildade para ouvir. Mas a segunda foi de encorajamento e dependência. Versículo 7 e 8. A Bíblia diz que o rei Ezequias juntou todo mundo na praça, junto do portão da cidade, e ele os animou com a seguinte palavra: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Gente, vamos ficar forte. Seja corajoso. Eu sei que o exército dele é muito grande. Eles são maus, eles são poderosos, eles são bons na batalha. Só que conosco tem um poder que não existe com eles. Tem mais. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Olha que maravilhoso, queridos. Esse mesmo rei
todo poderoso para o povo ali, que tinha a bênção, a anuência de Deus, se prepara, faz tudo o que ele podia fazer, mas ele, num sinal de dependência de Deus, chama a turma e fala assim: gente, qual é o seguinte, vamos ficar forte, vamos ficar corajoso. Eu sei que o exército é maior, eu sei que eles são melhores do que nós. Só que a grande questão aqui é que nós temos algo que eles não têm, nós temos Deus. Nós temos um poder sobre-humano. E nessa hora não tem como não lembrar de Davi, quando ele vai enfrentar Golias, e Golias ri dele, o exército ri dele, ele fala para ele assim: ó, você vem contra mim com lança, com escudo, com armadura, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, e aí eu fico me perguntando, qual dessas duas atitudes salvou o povo? Porque se a gente vai ver daqui a pouco, que o povo foi salvo. Senaqueribe não ganhou a batalha. Pelo contrário, ele foi humilhado, ele foi dizimado. Qual das duas atitudes? A proatividade de um líder que é humilde ou a dependência do Senhor? O que eu faço diante de uma dificuldade que eu estou enfrentando? Eu me preparo, eu ouço, eu me cerco ou eu confio em Deus? Será que Ezequias devia inverter as ordens das coisas? Primeiro confiar no Senhor, primeiro chamar todo mundo, primeiro fazer a reunião e depois, se desse tempo, se preparar do outro jeito? Porque eu sei que isso gera uma dúvida nos nossos corações. Gera no meu. O que fazer na hora de enfrentar uma batalha? O que fazer na hora de enfrentar um dilema? E sabe qual que é o desfecho dessa invasão? Está lá no versículo 21 a 23. Eu vou ler para você. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais do acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Depois de tudo que Ezequias fez, depois de todo o preparo, depois de chamar o povo, falar para eles assim, ó, vamos lá, força, coragem, mas não se esqueça que nós estamos lutando com Deus. A questão aqui é o nome de Deus. Deus manda um anjo, humilha o grande poderio bélico da época. E ele vai embora. E a sua história é trágica, porque um dos seus filhos o mata. E depois disso, o rei Ezequias se tornou grande. As pessoas traziam ofertas para ele, para o templo, e ele foi muito respeitado entre as nações. Queridos, sabe qual que é o grande segredo que Ezequias aprendeu aqui? É que o grande compromisso de Deus é com ele mesmo. A grande descoberta de Ezequias não foi a sua capacidade de estadista em vencer uma batalha, e sim como Deus age independente dos homens. Quer ele use os homens, quer ele não use os homens. A questão aqui não está na preparação, mas na importância que se dá no poder de Deus. Se você olhar número 21, um dia Davi fez um censo para ver o seu poderio bélico, o seu tamanho, se ele estava pronto ou não para enfrentar uma batalha. E Deus não gostou da sua atitude e o castigou por isso. Porque Provérbios 16:18 diz que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a soberba.
Então a grande descoberta de Ezequias foi que Deus age independente dele. Por que Deus não usou Ezequias? Ele se preparou, ele fortificou, ele fez coisas que um estadista talvez nem faria. Ele se mostrou um grande intelectual de uma guerra. Queridos, o nosso coração é enganoso. Por isso que nós precisamos ficar atento onde depositamos a nossa confiança. Porque nós precisamos saber quem é o protagonista da história. A questão não é se você vai se preparar ou não. A questão é se você vai confiar mais em você ou em Deus. Veja que se a gente pensar na história de Davi, de Números 21, a história foi a mesma. Davi estava se preparando. Ele queria saber quantos soldados ele tinha, quantos homens capazes ele tinha. Mas Deus conhecia o coração de Davi naquele momento e sabia que Davi estava sendo orgulhoso. Davi queria demonstrar o seu poder. Ezequias não. Ezequias não. Ezequias, diante de uma dificuldade, resolve fazer o que ele tinha nas mãos. Resolve usar a criatividade, a inteligência, a capacidade, resolve ouvir os seus líderes, as pessoas que estavam ao redor dele. E age com o que ele podia agir. Depois de tudo feito, ele chama o povo para lembrar, gente, a questão não é o nosso poder. A questão não é o poder deles. A questão não é quem maior e quem menor. A questão é em quem nós confiamos na hora de travar as nossas batalhas. Irmãos, nem sempre a tua fidelidade vai ser respondida com uma bênção material. Às vezes você vai ganhar uma perseguição para provar a tua fé, para provar o teu valor, para te amadurecer, para que você aprenda quem é que está dirigindo aquele processo e para que Deus veja qual é a real intenção do teu coração. Foi isso que aconteceu com Ezequias. E foi esse o segredo que ele entendeu. Ele agiu com tudo que ele podia fazer, mas em nenhum momento ele permitiu que aquilo engrandecesse ele mesmo. Pelo contrário, foi a humildade do início e a dependência do final. De falar, sejam fortes e corajosos. Porque ele podia falar assim, sejam fortes e corajosos, porque agora nós temos muros, a água dele está cortada, nós temos escudo, nós temos torres, o muro de arrimo está fortificado. Não. Ele fala, sejam fortes e corajosos. E não desanimem por causa do rei da Síria. Porque o exército enorme está com eles. Mas conosco está o poder que é maior do que eles. Com eles está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor Deus que nos ajuda a travar as nossas batalhas. Sabe o que está faltando para nós, queridos? Às vezes não é nem proatividade, porque via de regra nós somos proativos, até demais. A gente trabalha, a gente faz, a gente constrói, a gente cerca, a gente faz, pensa na aposentadoria, a gente compra, a gente investe, a gente se prepara. Só que a gente esquece que as nossas batalhas são travadas em outros âmbitos. Às vezes Deus vai pegar todo o teu preparo e vai te usar para fazer. Às vezes Ele vai pegar todo o teu preparo e usar outro, e usar um anjo, e usar outro meio. A grande questão é como é que você vai se portar. Por isso que a grande descoberta de Ezequias, diante da dificuldade, foi entender que o que está com ele é maior do que está com o outro. Foi entender que mesmo ele fazendo tudo o que estava nas suas mãos, mesmo que o orgulho lhe batesse a porta, ele coloca o mérito em Deus, em Cristo. Porque o Antigo Testamento, o Novo Testamento, não é para contar a história de homens, é para contar a história como Deus usa esses homens para desenrolar a sua vontade e o seu poder. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nós consigamos fazer tudo que está em nossas mãos, mas que nós nunca percamos de vista que a história é contada por Deus, que a glória é de Deus, porque no dia que a arrogância tomar conta do teu e do meu coração, certamente nós vamos cair, porque isso é uma verdade absoluta na Bíblia. Porque Deus não divide glória,
Deus não divide a sua honra. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo na paz do Senhor e que na próxima dificuldade que você for enfrentar, que Deus te ajude a se preparar com todas as capacidades que Ele te deu. Mas acima de tudo, que você dependa da ação de Deus, para que você possa perceber qual é a vontade do nosso Deus em nossas vidas. Amém? Deus te abençoe.